Tem um poeta que a gente gosta muito, e ele me lembra muito quando Zé Mar começa a falar do sertão, que é Patativa do Assaré. E Patativa, em uma de suas poesias célebres, que não tem uma que não seja, ele diz: olha, doutor, o senhor fala das coisas que são suas, da cidade, deixa o sertão que eu falo. Cante lá que eu canto cá. E essa é uma das poesias que mais mexem comigo, mas eu não vou falar da poesia agora não, porque para recitar Patativa da Assaré eu prefiro ler do que me meter a besta de falar sozinho. Mas o que eu queria dizer, que Zé trouxe na oração, é o quanto é absurdo o tamanho da glória de Deus estampada em tudo que Ele criou. Quando a gente fala de Dia da Terra, a gente não tem como falar de outra coisa sem associar os povos negros e os povos indígenas. A gente vai falar hoje dos povos indígenas porque nós estamos num mês que, ao invés de ser um mês onde nós celebraríamos a vida dos povos indígenas, continua sendo não somente um mês, mas 365 dias de luta dos povos indígenas ano a ano. Isso se estende a mais de 500 anos de luta constante. Então, a gente substitui o termo Dia do Índio, como o Marcinho muito bem falou no vídeo mais cedo, como a gente já vem ouvindo desde o começo desse culto, por Dia da Resistência Indígena. Porque é isso que os nossos povos indígenas têm feito ao longo desses séculos, numa terra arrasada por uma invasão absurda que nos mata dia a dia. Mas Deus seja louvado, porque é a vida de Deus que dá força para os nossos povos indígenas para continuar resistindo. E quando eu falo desse assombro, é porque desde sempre na minha vida, olhar para a criação de Deus me faz chorar por encontrar a representação pouquinha do que é Deus em sua grandiosidade, porque a Bíblia fala que tudo que se pode conhecer de Deus está naquilo que Ele criou. Tudo que pode se conhecer do Criador está na criação, porque Deus ele se revela naquilo que Ele criou. E não é diferente, ao contrário do que, infelizmente, muitas e muitas pessoas pregaram e pregam ao longo dos anos, não é diferente no território e no meio dos povos indígenas. Conviver com as nossas comunidades, eu digo nossas porque aqui está diante de vocês um indígena em contexto urbano. Infelizmente eu não nasci na aldeia, eu nasci no centro da cidade do Recife. Por isso que eu não posso falar do sertão, nem posso cantar tanto quanto os meus parentes, como a gente disse. Mas eu queria trazer para a sua memória coisas que talvez estejam guardadinhas aí dentro de você. E que você não lembre que isso faz parte de uma memória ancestral que te compõe. Porque o Brasil inteiro é terra indígena. Não são somente terras indígenas aquelas demarcadas legalmente. Não são somente terras indígenas aquelas onde as aldeias estão. Mas o Brasil inteiro é terra indígena. E por isso nós precisamos honrar a vida desses povos que com a sua vida defendem aquilo que Deus criou, e é nesse contexto que eles se relacionam com Deus diariamente. E aí eu queria fazer uma leitura com vocês, no texto de Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do verso 24. E eu queria pedir para Tiago já vir chegando por aqui, que depois desse texto a gente vai mostrar para vocês algo que faz parte disso, que nos estrutura enquanto povo de Deus, enquanto povos de Deus. Esse texto que a gente vai ler, ele é um texto de uma das andanças de Paulo, onde Paulo chega na Grécia e vai conversar com os atenienses, falando para eles sobre o que ele tinha visto da religiosidade daquele povo. E aí, dentro da conversa, dentro de tudo que Paulo falou, ele trouxe, melhor dizendo, Ruá preenche Paulo na hora de falar. E Paulo se deixa usar por Deus, para que Deus se mostre como ele compõe e como toda a criação está dentro dele e como ele se revela para todos e todas aqueles e aquelas que buscam a Deus.
E aí o texto de 24 a 28 diz assim, Atos 17, do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido pelas mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como antes alguns dos poetas de vocês já tinham dito. A gente vai, eu sempre trago alguma coisa para a gente fazer junto aqui, né? A gente vai tocar agora um coco, que é conhecido como coco de Toré. Toré é a celebração indígena. E aí, como é que funciona o coco? O coco funciona com pergunta e repetição, ou pergunta e resposta, ou canto e repetição. Então a gente vai cantar alguma coisa não. A nossa primeira estrofe, depois de uma introdução, ela fala assim: eu peguei um galho de mato no quintal da minha avó. Isso. É desse jeito. Vamos de novo? Eu peguei um galho de mato no quintal da minha avó. Era um mato muito cheiroso, eu percebi que não estou só. Eu peguei um galho de mato no quintal da minha avó. Era um mato muito cheiroso, eu percebi que não estou só. Já entenderam, né? Pois é. Essa é uma das estrofes. A gente vai cantar uma parte mais lentinha, que é uma introdução. Depois a gente entra no coco. E aí, quando vocês sentirem que é para repetir, repita, por favor. Beleza? O Quelinha pega o mato, bote ele para secar. Tire a folha, joga o talo, que é pra terra alimentar. O Quelinha pega a folha, bote a água pra esquentar. Deixe pegar a fervura, joga a folha pra curar. Eu peguei um galho de mato no quintal da minha avó. Era um galho muito cheiroso, eu senti que não estou só. Eu peguei um galho de mato no quintal da minha avó. Era um galho muito cheiroso, eu senti que não estou só. Agora vem o resto. Quem anda no mato é quem tem, quem anda sozinho ninguém. Quem anda no mato é quem tem, quem anda sozinho ninguém. Quem anda no mato é quem tem, quem anda sozinho ninguém. Quem anda no mato é quem tem, quem anda sozinho ninguém. Era um mato muito cheiroso e brotou de uma vez só. Foi a voz do mestre que disse: brote da terra e do pó.
Era um mato muito cheiroso e brotou de uma vez só. Foi a voz do mestre que disse: brote da terra e do pó. Quem anda no mato é quem tem, quem anda sozinho ninguém. Quem anda no mato é quem tem, quem anda sozinho ninguém. Ei. Amém. Tiago, gratidão, meu irmão. Gratidão demais. Nessa música tem mais coisa para depois. Outros momentos a gente canta o resto. Mas eu queria trazer ela, como eu sempre faço questão de trazer as coisas do nosso chão, para que você saiba que a sua espiritualidade, ela não pode estar deslocada disso que nós somos. A forma com a qual, ou através da qual, a gente conhece o Criador é a partir do território onde a gente está plantado. Ou pelo menos a partir do território que a gente nasceu. É nesse território que Deus se revela de uma forma tão grandiosa, tão assombrosa, tão assustadora, que a visita de uma abelha na tua casa pode ser o Espírito Santo de Deus chegando para dizer que está perto de você. E é desse jeito que acontece a espiritualidade dos nossos povos indígenas. Eu estava conversando com um parente essa semana, e ele dizendo que na cultura de um determinado povo da região dele, os antigos diziam que o espírito, o grande espírito, que é assim que os nossos povos se referem a Deus, o grande espírito que criou todas as coisas, sempre vinha visitar as aldeias através dos animais. E aí foi muito interessante que ele estava me contando que todo dia, lá no quintal da casa, eles almoçam do lado de fora. Vê que massa, né? Almoçar debaixo do embuzeiro, Zé Marco. Almoçar debaixo de uma jurema. Todo dia, aí tem uma cajarana grande que ele falou lá, vem um teju enorme na hora do almoço e começa a comer perto deles, come e vai embora. E aí eu contava para ele o que acontecia comigo, de vez em quando ainda acontece, mas um apartamento que a gente morava bem pertinho da mata, todo dia de manhã entrava uma abelha aripuá. Todo mundo sabe aqui o que é a abelha aripuá? Qual é a abelha aripuá? Aripuá é aquela abelha que você encontra em todo canto. Normalmente, em cima, ela faz o ninho dela lá em cima. Até o Coco Raiz de Arco Verde canta a música da abelha aripuá. Quero ver se você sabe trabalhar. Eu quero ver você subir ali e tirar essa abelha aripuá. E aí essa abelhinha entrava no escritório lá da minha casa, ficava ali sobrevoando minha cabeça, até eu virar para ela e dizer assim, bom dia. Ela não saía, mas eu dizia bom dia e ela saía. Isso pode ser muito, muito bobo para quem é da cidade. Isso pode ser muito bobo para quem ainda não entendeu que Deus ele se reflete, se revela através de tudo aquilo que Ele criou. Mas é desse jeito que Deus ele se relaciona com os nossos povos indígenas. E eu estou reforçando isso para que a gente comece a considerar o quanto de demonização nos foi obrigado a entender e achar que era verdade com relação aos nossos povos. E aí eu queria voltar para o texto bíblico com vocês. Mas antes disso eu queria apelar para a sua memória, como eu falei mais cedo, e pegar por essa letra do coco que a gente acabou de cantar, e eu queria que você catucasse aí na sua memória. Quantas vezes aquela sua avó curou você com um galho de mato que ela tinha no quintal dela? Quantas vezes a ferida no teu corpo foi sarada por causa da sabedoria daquele velho, daquela velha que estava, e às vezes nem era seu parente, mas era porque era da sua comunidade, ia lá e tratava de você, e era aquilo que te curava, né? Quantas vezes a comida feita através do que foi tirado do quintal
te ajudava a crescer muito mais, a ter mais saúde, e era um galho de mato que estava no quintal de sua avó. Eu conto tudo isso porque eu tive a honra de crescer ao lado de alguns velhos assim. Minhas avós, meu avô paterno eram pessoas do mato. Minha avó chama Vó Mocinha, está viva até hoje, 88 anos, mas continua sendo Vovó Mocinha. E Vovó Mocinha sempre curou a gente com o que vinha do mato. E hoje de manhã eu cantei essa mesma música numa live que eu faço todo dia de manhã. Minha prima escreveu para mim e fez: ó, Júnior, isso tu está falando do quintal de Vovó Mocinha lá em Campo Grande? Isso é, meu amor, é de lá mesmo. E essa Vovó Mocinha, sabe o que ela é? Ela é uma negra de origem indígena. Porque é do quintal dela que ela orava e falava, e continua falando até hoje, com esse Deus que está refletido no texto de Atos, capítulo 17, verso 24, onde Paulo diz que esse Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus, da terra, e não habita em templos feitos por mãos, e não precisa que a nossa mão humana o sirva, porque é Ele quem dá todas as coisas. Eu quero que você traga para a sua cabeça que se é Ele quem dá todas as coisas, e no final, Paulo vai dizer que é nele que nos movemos. Quando a gente pensa o que é que acontece na aldeia lá no mato, eu posso traduzir para você agora em uma frase. O que acontece na aldeia lá no mato é um povo que vive em harmonia com o Criador de todas as coisas. É esse Deus que não pode ser servido por mim, mas que dá todas as coisas. E o salmista no Salmo 104 vai dizer que se ele retira o espírito dele, tudo fenece, tudo morre, tudo volta ao pó. Continuando, Paulo vai falar que de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a terra e soubesse exatamente o território onde morar. E tem no versículo 26 algo que eu queria me apegar aqui. Eu tenho uma mania de não me satisfazer com aquilo que chega para a gente, mas tentar, em oração, em pesquisa, entender o que é que Deus está tentando falar. E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu olho para Paulo dizendo isso, e eu olho para minha avó, era muito engraçado que eu estou lembrando dela aqui agora, se baixando. Ela tinha um jeitinho engraçado de pegar o mato, ela virava assim, a mão, puxava o mato, e aí dali já ia para dentro da panela para fazer o chá. Eu olho para Paulo dizendo que é Ele quem criou todas as coisas. Se Ele não fizer, se Ele não der, a vida não acontece. É Ele quem determina os territórios onde viver, os tempos. É nele que tudo cresce, tudo tem vida. Lembro do salmista falando que se ele retira o espírito dele, tudo morre. E eu lembro da minha avó ali pegando o mato e trazendo aquilo para me curar. Se isso que nós herdamos dos nossos parentes não significar relacionamento profundo com Deus, o que é que significa? Isso soa nos meus ouvidos como identidade. Porque quando Paulo vai dizer que nele nós somos, é porque nós nos reconhecemos vivos num complexo criado por Deus, do qual nós somos uma parte, e nós temos uma responsabilidade. Só que aí eu trago à memória outras coisas que a gente aprendeu, e termos que são muito utilizados pelos nossos povos indígenas, e eu uso muito deles aqui, como por exemplo ancestralidade. Talvez seja um termo difícil de entrar no ouvido de algumas pessoas, porque não faz parte do nosso evangeliquez. Quando os nossos
parentes falam, se referindo à terra como a mãe terra, pode parecer difícil de entrar no nosso ouvido evangélico, porque são palavras que nós aprendemos e nós fomos ensinados a rechaçar. Mas lá no comecinho do texto bíblico, Deus ele vira para a terra e diz assim: produza seres viventes. E a terra começa a ter a vida brotar. Eu não estou falando só do mato do quintal da minha avó, não. Eu estou falando de animais. E dessa mesma terra, Deus pega e molda o ser humano para soprar vida. E é da terra que Ele nos tem. Qual é outro jeito da gente chamar, senão de mãe? Porque pariu a vida. Mas não estou colocando ela no lugar de Deus, ao contrário. Eu estou dizendo que ela está tão em Deus, que é nela que Deus se manifesta ao ponto da vida brotar. Então, essas expressões, elas muito mais falam de identidade do que de qualquer outra coisa. E aí Paulo segue dizendo que de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus, mesmo tateando. E é aqui que eu queria refletir junto com vocês. Porque parece que esse mesmo tateando é o último recurso de quem não consegue achar mais nada. Esse tateando parece que é algo que eu não sei o que é e eu vou tentando entender. E aí eu tenho a mania de ir buscar lá nos originais. E é muito interessante, porque a palavra grega para tatear, ela traz muito mais o sentido de sentir e experimentar. Isso, não sei para você, mas para mim fez toda a diferença. Porque é diferente de eu procurar alguma coisa que eu não sei o que é, de eu tocar e experimentar aquilo com quem eu convivo todos os dias. E o que eu estou querendo pensar junto com você é que Deus, Ele não está distante. Ao contrário, Paulo vai dizer que Ele está bem perto. E nesse tatear, nesse experimentar, é a forma com a qual nós podemos sentir o Deus que não pode ser visto, porque Deus não cabe nos nossos olhos. Deus não cabe nas nossas estruturas eclesiásticas, mas Ele cabe da forma que Ele sonhou para se apresentar para você e para mim em toda a criação. E é nesse sentido de experimentar tateando que vivem aqueles que foram chamados de bárbaros, de primitivos, de ignorantes, de subdesenvolvidos, até de preguiçosos. Porque eles não querem sair de sua terra, porque é nessa terra que o grande Espírito se revela. Ao ponto de, com eles, andar todos os dias. E Paulo vira para os atenienses e diz assim, mesmo que tateando, ou seja, experimentando o Deus revelado, nós conseguimos entender como é que a cura está ali, o alimento está ali, e tudo isso reunido aponta para a glória de um Deus infinito, que resolve se manifestar no homem Jesus em Nazaré, mas que ao mesmo tempo está transparente em toda a sua criação. Então, quando
nós falamos em resistência indígena, nós falamos sobre um povo que não arreda o pé, porque sabe que no momento em que esse povo não estiver mais lá, a criação vira mercadoria na mão de quem só quer dinheiro. As árvores vão virar lenha para alimentar fornos de produzir dinheiro. A terra vai virar uma grande massa morta, envenenada por aqueles que só querem acumular dinheiro. E há um sábio chamado Ailton Krenak, que ele disse, nos últimos anos ele vem dizendo, que nós precisamos encontrar um meio de manter o que os povos indígenas continuam resistindo para manter vivo, porque senão o céu de fato vai cair sobre nossas cabeças. E quando Ailton fala sobre isso, ele está reprisando a fala de um outro grande sábio, chamado Davi Copenaua, que escreveu o livro A Queda do Céu. E não se enganem não, meus irmãos, esse céu já caiu, porque ele caiu há 523 anos atrás, quando a ganância humana invadiu essas terras, dizimou nossos indígenas, dizimou nossos povos indígenas, violentou nossa terra, roubou o ouro que estava aqui, levou nossas obras de arte, matou nossas crianças, estuprou nossas mulheres, assassinou nossos homens, para acumular dinheiro. E tem uma outra fala dos nossos sábios indígenas que ajudam a gente a entender qual o propósito de Deus em manter vivas e de pé as vidas dos povos indígenas onde eles estão. Essa outra fala de sabedoria, ela diz assim: quando o último rio for poluído, lembram do Rio Doce? Mas vocês lembram do Rio de Jequipió aqui também, né? Pois é. Quando a última árvore for derrubada, lembram dos milhões e milhões de hectares derrubados, incendiados nos últimos 4, 6 anos na Amazônia, para o agronegócio passar com a boiada inteira? Pois é. Quando o último rio for poluído, quando a última árvore cair, aí eles vão saber que dinheiro não se come. Isso não está escrito na Bíblia, mas isso é palavra de Deus purinha. Para que nós, enquanto igreja, entendamos que enquanto a gente ficar preso nas palavras que nos disseram, dizendo que não, os povos indígenas adoram demônio. Enquanto a gente continuar reprisando esse tipo de coisa, a gente continua fazendo com que as obras de Satanás, que quer destruir a obra de Deus, continuem invadindo o território indígena, matando gente, envenenando a terra, derrubando árvore, até que o último rio seja poluído, a última árvore caia, e aí sim se descubra que dinheiro não se come. E como é que a gente aplica, Quilinho, isso na vida da gente? A gente aplica lendo aqui, mas integrando uma escola de fé e política, por exemplo, que foi um grande divisor de águas na minha vida e na vida de um bocado que está aqui. Levanta a mão aí, quem fez escola de fé e política teve a vida mudada, só para eu saber. Ah lá. E entender que a nossa espiritualidade, ela sai daqui, porque aqui a gente está junto, mas ela sai daqui comigo para amanhã e bater num ministério público da vida, para dizer assim: olhe, a mata do Engenho Shoa está sendo destruída, o rio Tegipió, ele está impossível de ter vida, porque peixe morre afogado. A mata de Aldeia está sendo vitimada por uma ideia louca do exército em expandir uma escola lá e destruir diversas nascentes. Se eu, enquanto cristão evangélico, não entender que isso faz parte da minha espiritualidade, está faltando eu conhecer Jesus de Nazaré. Porque o texto bíblico diz que é nele que nós vivemos, nele que nós nos movemos. E foi o sopro dele, é o Espírito dele que preenche toda a criação,
para que a vida possa acontecer. Quais são os textos bíblicos, Quilinho, que fala sobre Deus na natureza? Você pega do capítulo 1 de Gênesis, vai até o último de Apocalipse, e é tudinho. Porque esse livro conta da história do amor de um Deus para toda a sua criação. E essa criação toda que ele sonha reconciliar consigo mesmo através de Jesus Cristo. Isso não vai acontecer somente com a gente aqui. Vai acontecer quando nós dermos as mãos ao lado, não na frente, ao lado das lutas dos povos indígenas por manutenção dos territórios com as árvores e as florestas de pé. Desse modo, eu quero convidar você a pensar como é que Deus ele tem falado contigo a partir do quintal de sua avó. Como é que Deus tem falado contigo a partir dessas memórias? Eu não sei por que isso acontece comigo, eu não consigo entender, porque eu me lembro disso. Está no seu sangue, meu irmão. Está no seu sangue, minha irmã. O nome disso é memória ancestral. Porque Deus, ele se revela no território. Deus, ele se revela através de toda a criação. Não é à toa que minha avó sabia fazer esses chás e sabe até hoje não. Isso é algo que Deus constrói conosco para a vida. E se nós pegarmos esse texto último, esse versículo 27, e tentarmos fazer uma tradução mais aproximada do que o original grego trazia, eu diria que nós encontraremos Deus se procurarmos a fim de encontrarmos, porque nós sentimos até achar. E esse achar não é somente, eita, achei. Não, é me relacionar, é me misturar, é estar entranhado com esse Deus que se revela em sua criação. Então, falar de resistência indígena, dia da terra, cuidar da terra, viver na terra e viver da terra, significa não demonizar aquilo que eu não conheço e aprender com aqueles que têm vivido nessa terra e com ela louvado ao Criador dela. Deus, ele é assombroso em toda a sua criação. Ele é maravilhoso em toda a sua revelação na sua criação. Que o Senhor chegue até você com a brisa de Ruá, que faz as flores perfumarem e os passarinhos voarem. Que Deus te bendiga. Amém.